Há momentos em que a alma se cala, não por paz, mas por exaustão. Você já orou tanto, já esperou tanto, já acreditou com todas as forças, mas nada mudou. E o que antes era esperança vibrante, agora parece só cansaço acumulado. É difícil admitir, mas tem horas em que orar parece inútil. A mente tenta manter a fé, mas o coração já está doendo demais. Você olha para o céu e pergunta em silêncio: para que continuar? E a verdade é que você não está sozinho nesse sentimento. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu no Salmo 13: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13:1. Essa é a oração crua de alguém que amava a Deus, mas que já não aguentava mais esperar sem resposta. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você orou por cura, mas a dor continua. Você pediu por uma resposta, mas o silêncio só aumentou. Você acreditou em promessas, mas só enxerga portas fechadas. E aí vem a dúvida: será que Deus me esqueceu? Essa pergunta nasce do sofrimento, mas a resposta vem da fidelidade de Deus. Ele nunca te esqueceu, mesmo quando não responde como você queria, mesmo quando parece longe, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. A alma cansa, sim, mas esse cansaço não é o fim da fé. Às vezes, ele é o início de uma oração mais sincera. E é justamente por isso que o Salmo 13 se torna tão poderoso, porque ele nos mostra que até os mais íntimos de Deus enfrentaram o silêncio, mas não desistiram. Eles continuaram orando, mesmo sem ver. O Salmo 13 é curto, mas carrega o peso de uma alma que chegou ao fim das forças. Davi não começa com louvor, nem com palavras bonitas. Ele começa com um grito de dor. Até quando, Senhor? Essa pergunta se repete 4 vezes nos 2 primeiros versículos. Até quando me esquecerás? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações? Até quando o inimigo triunfará sobre mim? Davi não disfarça, não tenta parecer forte. Ele ora como quem está desabando. E isso é libertador, porque nos mostra que Deus não rejeita orações sinceras, mesmo quando elas estão cheias de fraqueza. Talvez você tenha aprendido a segurar a dor em silêncio. Talvez ache que orar reclamando é falta de fé. Mas o Salmo 13 nos mostra que fé não é ausência de dor, é levar a dor para Deus. Davi estava cansado, mas em vez de fugir de Deus, ele foi até Deus com esse cansaço. E essa é uma escolha que muda tudo, porque o desabafo diante de Deus é oração. As lágrimas que ninguém vê são ouvidas no céu. O silêncio carregado de dor, quando entregue a Deus, se transforma em adoração crua, real, viva. Esse salmo é a voz de todos nós que já passamos noites orando por algo que não chegou. É a voz de quem se ajoelhou esperando cura, reconciliação, direção e não viu nada acontecer. Mas também é a voz de quem, mesmo cansado, ainda está falando com Deus. E isso importa, porque quando a gente insiste em conversar com Deus no meio da dor, algo dentro de nós ainda acredita, ainda espera, ainda confia, e é aí que o milagre começa a se formar. Não fora, mas dentro. Poucas coisas são tão frustrantes quanto orar com fé e não ver mudança nenhuma. Você jejua, declara promessas, clama de madrugada, mas o cenário permanece o mesmo, e aos poucos o coração começa a se fechar. A fé vira dúvida, a esperança vira silêncio, e a oração, que antes fluía com paixão, vira um esforço quase doloroso. É nesse lugar que muitos desistem, porque acham que Deus não está ouvindo, ou pior, que Ele está ouvindo, mas não se importa. Mas preste atenção, o silêncio de Deus nunca foi sinal de abandono.
Na verdade, alguns dos maiores milagres da Bíblia aconteceram depois de longos períodos em que Deus pareceu calado. Abraão esperou 25 anos para ver o filho da promessa nascer. José passou anos preso, esquecido, antes de ser exaltado. Ana orou por muito tempo, chorando diante do altar, até que finalmente ouviu: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. 1 Samuel 1,17. Essas histórias nos lembram de uma verdade que precisa ser repetida. A espera não significa que Deus desistiu. Significa que Ele está preparando algo maior. Mas enquanto esperamos, enfrentamos o deserto. E é nesse deserto que a fé é testada, porque confiar sem ver é o que separa quem apenas ora de quem persevera em oração. Você pode estar exatamente nesse ponto agora, cansado, confuso, pronto para parar. Mas ouça com o coração: Deus ainda está ouvindo, mesmo que você não veja, mesmo que nada mude por fora, Ele está trabalhando por dentro, em você. E se você continuar mesmo sem forças, esse lugar escuro vai se tornar um altar. E esse cansaço vai se transformar em testemunho. O que dói não é só a espera, é o silêncio. A oração foi feita, o clamor foi sincero, a fé foi real. Mas Deus não respondeu. Ou pelo menos não do jeito que você esperava. E nesse silêncio, a mente começa a criar interpretações. Será que eu fiz algo errado? Será que Deus está me punindo? Será que Ele se esqueceu de mim? Mas e se o silêncio de Deus não for rejeição, mas proteção? E se por trás dessa demora houver algo sendo moldado? Algo que você ainda não pode ver, mas que está se formando com perfeição? O próprio Jesus passou por um momento assim. No jardim do Getsêmani, ele orou intensamente: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E o céu não respondeu com uma mudança. O cálice não foi afastado. A dor não foi evitada. Mas algo mudou dentro dele. Força para cumprir o propósito. Lucas 22, 42, 43. O silêncio não significa que Deus parou de agir. Às vezes, o céu está mais ativo no silêncio do que nos dias em que tudo flui, porque o silêncio te obriga a aprofundar, a parar de depender da resposta e começar a depender da presença. Quando você ora e Deus parece calado, não significa que Ele te esqueceu. Significa que Ele quer que você aprenda a confiar sem explicações, a amar sem recompensas imediatas, a continuar sem garantias visíveis. E essa fé que insiste mesmo no silêncio, é preciosa demais para não ser honrada. Davi, no Salmo 13, termina dizendo: Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Ele começou reclamando, mas terminou adorando. Porque quem sobrevive ao silêncio de Deus descobre que a ausência de resposta nunca foi o fim. Era só o intervalo antes do milagre. Talvez você esteja achando que está parado, que está estagnado, esquecido, atrasado. Mas e se a espera for exatamente o que está te preparando? E se o silêncio não for uma pausa, mas um processo invisível de crescimento? Davi, o mesmo que escreveu o Salmo 13 em desespero, passou anos entre a unção e o trono. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas voltou para cuidar de ovelhas. Depois enfrentou gigantes, fugiu por cavernas, foi traído, perseguido, humilhado, e só então assumiu aquilo que Deus já havia prometido. O tempo da espera não foi em vão. Foi no anonimato que Davi aprendeu a lutar. Foi na solidão que ele aprendeu a depender. Foi no silêncio que ele se fortaleceu. O mesmo pode estar acontecendo com você. Talvez você não perceba, mas enquanto ora e espera, Deus está moldando sua paciência, destruindo o orgulho, forjando a humildade, trabalhando na sua fé. É como uma semente no solo.
Aos olhos de fora está tudo parado, mas por dentro a raiz está se aprofundando. Porque Deus sabe, raízes profundas sustentam frutos duradouros. A espera é o berço da maturidade. E quanto maior o chamado, maior o tempo de preparação. Deus não vai te entregar algo grande se você ainda estiver frágil por dentro. Ele ama tanto você que prefere te preparar com cuidado em vez de te expor antes da hora. Você está orando e não vendo nada? Pode ser. Mas isso não significa que nada está acontecendo. A espera está trabalhando em você. E quando chegar o tempo certo, o que parecia atraso vai se revelar como o cenário perfeito para o milagre mais consistente da sua vida. Chega um ponto em que até orar cansa. As palavras se repetem. O coração parece seco, a alma está cansada de tentar manter a fé viva, quando tudo ao redor parece morto. É como se você estivesse orando por inércia, porque aprendeu a não parar, mesmo sem mais sentir. Mas é justamente nesses momentos que Deus mais quer te encontrar. Não com discursos bonitos, mas com sinceridade. Porque Ele não se impressiona com performance. Ele se aproxima da verdade. Você não precisa orar como alguém cheio de força. Pode orar como alguém que só quer ser sustentado. Pode dizer, Pai, eu não sei mais o que dizer. Pode chorar em vez de falar. Pode apenas ficar em silêncio diante dele. Romanos 8:26 diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até quando você não consegue orar direito, Deus te entende. O Espírito Santo traduz seu silêncio. Ele recolhe suas lágrimas como orações completas e leva ao Pai aquilo que o seu coração já não consegue organizar em palavras. Nessa fase de exaustão espiritual, ore com simplicidade. Não se force a orar por horas. Ore com profundidade. Ore por 1 minuto, mas que seja real. Leia um salmo em voz alta, ou apenas diga, Senhor, fica comigo. Só isso. Às vezes, a oração mais poderosa não é a mais longa, é a mais honesta. E quando você ora assim, mesmo cansado, mesmo frágil, você está dizendo ao céu, eu ainda creio. E mesmo sem forças, eu escolhi continuar. E isso, aos olhos de Deus, é fé pura. Fé que vale mais do que qualquer eloquência. Fé que sustenta. Fé que move o impossível. Senhor, hoje eu não oro com muitas palavras. O que eu tenho é esse cansaço que não passa, essa espera longa, esse silêncio que pesa no peito. Eu já clamei tantas vezes, Pai. Já pedi, já chorei, já declarei promessas, mas honestamente, tem dias que parece que o céu está fechado. Mesmo assim, eu vim. Mesmo assim, estou aqui. Porque algo dentro de mim ainda crê que o Senhor me escuta. Mesmo quando tudo em volta parece dizer o contrário. Pai, me dá força, me ensina a orar mesmo cansado, me ensina a confiar mesmo sem ver, me ensina a esperar sem endurecer por dentro. Eu não quero só respostas, eu quero tua presença, quero ser sustentado por ti, não só por aquilo que espero receber. Fortalece o meu coração quando o desânimo bater. Renova a minha fé quando as promessas parecerem distantes. Me ajuda a lembrar que o teu silêncio não é rejeição, é cuidado, é preparo, é amor que espera a hora certa. E se hoje eu só conseguir dizer, Pai, me ajuda, que isso já seja suficiente, porque o Senhor conhece cada detalhe do meu coração. Eu descanso em ti, mesmo sem saber o dia nem a hora, mesmo sem entender o porquê de tanta demora, eu confio no teu tempo e te agradeço, mesmo antes de ver. Em nome de Jesus, amém. Você orou, esperou, chorou, se calou e ainda não viu. Mas isso não significa que nada aconteceu. Significa apenas que Deus ainda está construindo por dentro aquilo que você só quer ver por fora.
A fé que resiste no silêncio é a fé que sustenta o milagre. Porque Deus não se impressiona com quem ora apenas quando tudo vai bem. Ele se move com quem ora quando tudo parece desmoronar. E ainda assim não solta a mão dele. Você pode estar a um passo do que vem sendo preparado há meses. Pode estar a uma oração de distância do consolo que vai restaurar sua esperança. Pode estar muito mais perto do que imagina. Não pare agora. Se Davi tivesse parado no início do Salmo 13, só teríamos lamento. Mas ele insistiu e terminou dizendo: cantarei ao Senhor, pois ele tem sido bom para comigo. Ele não viu primeiro, ele creu primeiro, e a fé o sustentou até o fim. Essa pode ser sua história também. O milagre vai chegar, mas enquanto isso, o Deus do milagre já está com você. Se essa mensagem falou com sua alma, escreva nos comentários: Senhor, me dá força para continuar. Essa frase pode ser pequena, mas o céu entende o peso dela. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ser encorajado e lembre-se, orar em meio ao cansaço é prova de que sua fé ainda está viva. E onde há fé, há caminhos invisíveis sendo abertos.